Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wrobleski e hoje vamos falar um pouco sobre ciência e outras formas de conhecimento. Eu já tenho um vídeo no canal bastante antigo, por sinal, eu até teria que reassistir esse vídeo porque faz muito tempo que eu não tenho nem notícias dele, que é sobre a ciência e o senso comum. Então é um vídeo no qual eu falo um pouco a respeito de qual é a diferença entre o conhecimento científico e o conhecimento do senso comum, como que essas duas formas de conhecimento elas se correlacionam. E aí uma pessoa entrou no canal e comentou, eu não tenho atendido muito aos pedidos de vídeo, porque eu nem tenho gravado muitos vídeos, porque eu tenho me dedicado mais às videoaulas particulares e ao trabalho clínico, a outras atividades. Como eu já mencionei em outros momentos, quem quiser pode estar entrando em contato conosco pelo direct do Instagram ou deixar o e-mail nos comentários do vídeo que a gente retorna a respeito das videoaulas particulares, onde a aula é montada de acordo com os seus interesses, com aquilo que você deseja saber e conhecer mais, principalmente na psicanálise freudiana, mas a gente também expande isso para algumas áreas da filosofia, mais áreas nas quais eu tenho domínio para também conseguir garantir uma qualidade de aula. Não posso também pegar uma área completamente desconhecida, porque eu não posso garantir a qualidade adequada de aula. E a aula é montada de acordo com o desejo de cada aluno e é transmitida ao vivo através de videochamada. Então, por isso, ela me ocupa um bom tempo e eu acabo não estando tão disponível para o canal do YouTube. Além de alguns problemas com a plataforma do YouTube que vem me incomodando. Mas, de qualquer modo, esse pedido foi bastante relevante e bastante interessante, porque até a própria pessoa fala que nessa onda que estamos passando de anti-ciência, de pessoas contra a vacina, de pessoas contra vários aspectos científicos importantes e relevantes, é bem interessante que a gente discuta novamente sobre o conhecimento científico. Então eu resolvi trazer dessa vez de uma maneira um pouco diferenciada as formas de conhecimento. Então dessa vez, ao invés de trazer sobre ciência e senso comum, eu vou trazer conhecimento científico, conhecimento filosófico, opinião, que é uma coisa que vem aí na boca do povo muito, e achismo. E aí a gente vai diferenciar tudo isso, o que é cada um, quais são os métodos de cada um. Então assiste o vídeo, já curte, deixa o gostei, é muito importante, é uma das coisas que vem me desagradando no YouTube e me desincentivando a fazer vídeos, é que a gente tem muito pouco gostei nos vídeos, você tem muita visualização e muito pouco gostei, e muitas pessoas não se inscrevem no canal apesar de assistir o conteúdo. E isso é muito importante para um trabalho como o nosso, porque gostei e inscrição no canal torna o nosso trabalho mais visual, visível. Ele aparece como recomendação em mais lugares, ele é mais oferecido para as pessoas. Então é muito importante para o nosso trabalho que você clique em gostei e se inscreva no canal. Bem, e vamos lá então falar um pouco a respeito da nossa primeira forma de conhecimento, que é o conhecimento científico. Então, no conhecimento científico, você tem um estudo teórico, um levantamento de hipótese, a experimentação, a teorização e comprovação. E o que significa isso? Significa que todo aquele conhecimento científico que é construído, como, por exemplo, o conhecimento de que a Terra é redonda, o conhecimento de que as vacinas previnem doenças, de que a chance da vacina dar errada e acabar prejudicando existe, mas ela é tão mínima que é muito mais arriscado você não tomar e correr o risco de se contaminar, é muito mais fácil de morrer do que de você tomar e ter uma reação adversa à vacina. Então, todo esse conhecimento, como que ele é construído? Primeira coisa que você tem é um estudo teórico, porque muitas das hipóteses que você pode levantar, no estudo teórico você já derruba. Então, por exemplo, será que a árvore sobrevive sem água? Se eu for fazer um estudo teórico, eu não vou precisar fazer nenhum experimento, nada a respeito, porque isso já vai ser uma confirmação científica. Eu já tenho estudo teórico suficiente me demonstrando que a árvore não sobrevive sem água. Sem o mínimo de água de algum lugar ela tem que tirar. Então eu preciso primeiro fazer um levantamento do que já foi pesquisado a respeito daquele assunto que me interessa, quais são os trabalhos feitos naquela área, do que esses trabalhos trataram. Isso, todo mundo que já fez um TCC está acostumado. Fez um TCC com o mínimo de qualidade, isso não é o máximo, isso é o mínimo
Dentro da ciência, isso é o mínimo esperado. Se está abaixo disso, não é ciência. Se você fez um trabalho de TCC com o mínimo de capacidade científica, você já está acostumado a isso, você já sabe a respeito disso. Então, você já sabe fazer levantamento teórico, você já sabe fazer pesquisa de conteúdo, de material já produzido a respeito da área, porque isso é o primeiro passo de qualquer pesquisa científica de qualidade. Tá, se fez todo um estudo teórico, se fez o levantamento, se utilizou parte desse estudo para embasamento, eu vou levantar uma hipótese. Essa hipótese tem que ser pensada preferencialmente de maneira inédita, porque se eu já tenho estudos de uma área que já comprovaram determinado conhecimento, eu não preciso ficar reaprovando, a menos que eu traga algum diferencial. Então, por exemplo, experimentaram a produção de determinado alimento em determinada região e comprovaram que esse alimento produz muito bem e tem uma alta capacidade de sustentabilidade e que faz com que aquela região tenha uma grande chance de prosperar economicamente e no ramo alimentício a partir da produção desse alimento. Se eu for reproduzir a mesma região, o mesmo produto alimentar, eu já tenho a pesquisa, muitas vezes eu já tenho mais de uma pesquisa, eu não preciso. O que eu posso fazer de pesquisa? Pegar essa mesma cultura e produzir em um outro clima, em uma outra região diferente. Aí eu vou ter novos resultados. Aí qual que é a minha hipótese? Bom, eu li material teórico, eu vi que essa determinada cultura vai bem naquele clima, naquela região. A minha hipótese é que na minha região também possa ir bem e possa ter uma produtividade satisfatória, apesar da diferença climática. Eu vou trazer mudas dessa planta, eu vou plantar ela, eu vou plantar várias amostras, eu não posso fazer com uma única amostra, então eu vou fazer 3, 4 canteiros ou 3, 4 cultivos dessa cultura. Vou fazer todo o manejo adequado, vou esperar ela produzir para saber se a minha hipótese é confirmada. Por exemplo, a hipótese ser confirmada. Sim, a produção foi excelente, tivemos uma colheita dentro do esperado, a planta produziu, se desenvolveu e produziu de maneira muito satisfatória na região e no clima que foi feito o experimento. Ok, hipótese confirmada. Hipótese rejeitada. A planta não produziu, com 2 meses a planta não tinha o tamanho esperado, depois de tanto tempo que seria esperado uma colheita, não havia nenhuma produção, tivemos que abortar o experimento por falta de resultados. Hipótese rejeitada. Não houve a produção esperada de grande quantidade como no experimento anterior. Beleza, se levantou uma hipótese, você vai para a experimentação, como eu comentei, fazer o experimento para tentar confirmar ou rejeitar essa hipótese. A partir desse resultado, você vai teorizar. Então, primeiro você fez um estudo teórico, agora você vai fazer uma construção teórica. Então, se deu resultado positivo, eu vou escrever um artigo, uma monografia, um trabalho a respeito disso. Eu vou escrever, por exemplo, dada a cultura, no clima da região tal, se saiu muito bem em produção, tudo, claro, uma força de expressão, mas coloco todos os dados que eu tenho, descrevo todo o experimento nesse trabalho teórico. A partir dessa teorização, eu levanto isso como, por exemplo, uma sugestão. Então, sugere-se que essa cultura seja considerada como forma de plantio nessa região para que se tenha uma melhor produção alimentícia. Se alguém pega e replica esse meu experimento exatamente como eu fiz e consegue obter os mesmos resultados, eu tenho uma comprovação. Então eu tenho 2 vezes o experimento realizado, um experimento realizado e replicado que obteve os mesmos resultados eficientes. Isso deixa de ser uma hipótese, isso deixa de ser uma simples teorização para se tornar uma confirmação. Então agora eu tenho confirmado cientificamente que essa cultura produz bem nessa região.
Por que que eu falei de cultura, inclusive? É uma das coisas que, assim, me deixa, assim, meio... Eu não sei se eu dou risada ou se eu choro da ignorância de certas pessoas. Já teve muita gente, por eu criticar muito a ciência, eu critico o meio científico o tempo todo, muita pessoa entrando, falando um monte de asneira, discutindo que você vê que a pessoa não tem nenhuma base científica para discutir. Eu tenho formação em 2 áreas científicas. Eu mencionei, citei a questão da cultura de plantio, porque eu sou formado na área de ciências agrárias, eu sou formado como técnico agroecologista e eu sou formado na área de humanas e saúde como graduado em psicologia. Então, eu tenho aprovação da ciência para falar em nome dela. E certamente qualquer bom cientista, qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento científico, ela sabe que a ciência tem sim coisas a serem questionadas, tem coisas a serem revistas, mas devem ser revistas com respeito, com noção e a partir de novos conceitos científicos ou de algo que seja superior à ciência. Eu acredito sim que ainda desenvolveremos alguma espécie de conhecimento que supere o meio científico, mas isso ainda não aconteceu. Então, até o momento, tudo que eu posso fazer para questionar a ciência, para estar levantando fatores negativos a respeito dela, deve ser feito pelo próprio meio científico. Não é com um simples discurso completamente desprovido de base teórica ou de qualquer noção científica que você debate com relação à ciência. O debate científico deve ser feito entre pessoas que têm conhecimento científico. Mesmo que não tenha, talvez, graduação, não tenha formação acadêmica, mas que pelo menos tenha uma formação intelectual, que tenha lido, que tenha estudado, que tenha experienciado na vida o meio científico. Vamos então para o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico é um pensamento lógico construído com base em estudos teóricos e hipóteses, mas que não pode ser comprovado laboratorialmente. Então, o estudo filosófico, ele tem uma construção teórica. Ele tem um pensamento lógico que é construído a partir de exemplos. Eu vou pegar um que hoje talvez até conseguisse transformar ele em conhecimento científico, mas na época foi um conhecimento filosófico. Quando Maquiavel escreve O Príncipe. O que o Maquiavel faz? Ele pega um relato de governos que já haviam existido, tanto governos bem-sucedidos como governos mal-sucedidos, ele toma eles como exemplo para pensar nas lógicas estabelecidas por cada um desses governos e para poder escrever uma hipótese através do seu livro O Príncipe, uma hipótese a respeito de formas de governo que poderiam dar certo. Por que isso não é um conhecimento científico? Ao menos dentro dos padrões que ele fez, nós não podemos entender como conhecimento científico, porque ele não colocou isso à prova. Ele não conseguiu que um príncipe seguisse ao pé da letra as recomendações dele no livro O Príncipe e se tivesse sucesso no governo, para ele poder afirmar, olha, foi feito experimento, foi feita experiência, foi seguido a hipótese e ela se confirmou. Ele não pode fazer isso, ele não fez, ele não pôde fazer e por isso é um conhecimento filosófico, mas percebam que ele tem toda uma construção teórica. Não é algo tirado do nada, não é algo inventado. Existe toda uma pesquisa, existe toda uma construção teórica. Assim como os primeiros filósofos igualmente. Quando Anaximandro, quando Tales sugerem as possibilidades do surgimento de todas as coisas, eles não fazem isso simplesmente de uma alucinação momentânea. Eles fazem isso com todo um pensamento lógico. Por exemplo, Tales de Mileto atribui a origem de todas as coisas à água. O que ele percebe através de observações? Que aonde a água, a vida, até hoje, é uma máxima usada pela NASA e por outras agências espaciais, como a própria agência europeia. Aonde a água, a vida. Então o Tales ele começa a perceber que as plantas, enquanto tem água, elas estão vivas. A partir do momento que a água se evapora, elas secam, desaparecem, se desintegram. Animais têm água, animais mortos perdem a água. Então ele começa a perceber que a água está intrinsecamente ligada com a vida. E isso leva ele logicamente a presumir que a água possa ser a origem da vida, a origem de todas as coisas. Então percebam que não é uma coisa de, eu vou falar isso por falar. Não, existe observação, existe pensamento, existe análise, não existe experimentação.
Então ele não tinha como realizar um experimento para comprovar que tudo se originava da água. Mas ele tinha uma lógica de pensamento que levava a deduzir isso. Isso é o conhecimento filosófico, que até hoje é de extrema importância, porque muita coisa a ciência não dá conta. As emoções, os sentimentos, a ciência até tem tentado dar conta, mas muita coisa ainda fica no campo filosófico. A ética fica totalmente no campo filosófico. A ética não pode ser colocada em tubo de ensaio. A ética, as relações humanas não podem ser colocadas em tubo de ensaio. Elas estão sendo apropriadas pela ciência da psicologia, têm sido estudadas com uma certa propriedade a mais, mas ainda estão muito no campo do conhecimento filosófico. Quando deixa de ser filosófico, quando deixa de ser algo hipotético para ser comprovado, aí deixa de ser filosófico para ser científico. Mas enquanto não se pode comprovar cientificamente, é um conhecimento filosófico. E aí, a famosa opinião. Essa é uma coisa que há muito tempo eu já venho comentando. Muita gente fala que tem opinião. Já adianto para vocês, 99% das pessoas que dizem que estão dando opinião não fazem nem ideia do que é opinião. A imensa maioria, 99% dessas pessoas estão falando asneira, estão falando coisa inútil, que não deveriam nem abrir a boca e que está longe de ser opinião. O que é opinião? Opinião é um conhecimento oriundo da síntese de uma tese e de uma antítese que foram verificadas através de leituras e prática em determinada área. Você só tem opinião se você leu, estudou e praticou uma determinada área. Então, quando você pede, por exemplo, para um psicólogo estabelecer opinião a respeito de uma situação, como por exemplo agora, a gente está vivenciando uma pandemia. A gente está em isolamento social. Aí pedem para um psicólogo emitir uma opinião a respeito dessa pandemia, a respeito das possíveis causas desse isolamento social. O psicólogo ele vai lá, ele vai tomar toda a base teórica que ele construiu ao longo da carreira dele. Ele vai tomar toda a prática clínica que ele teve, atendendo pessoas que passaram por situações de isolamento social intenso, toda a experiência dele atendendo as pessoas sobre o relacionamento interpessoal delas, e a partir disso ele vai construir uma opinião. Então ele vai pegar todas as teses e antíteses que se criam, a tese de que as pessoas em isolamento social vão ficar mais deprimidas. É uma tese que ele pode ter a partir das leituras dele, a partir da prática clínica dele. Ele vai submeter isso a uma antítese ou antitese, que é de que, bom, existem pessoas que também se sentem super bem, super felizes em isolamento social. Então, há duas hipóteses aqui. Ele vai chocar essas duas hipóteses, chocar no sentido de impacto, de conflito, vai colocar essas duas hipóteses para discutir, vai colocar essa tese, essa antítese para se contradizerem em pensamento, claro, e a partir disso ele vai gerar uma síntese, que é o quê? Bom, existem pessoas que possivelmente vão ter quadros depressivos, vão ter quadros de sofrimento psíquico em função do isolamento social, porém existem outras pessoas que também terão uma tranquilidade diante dessa situação, porque são pessoas que já têm o hábito de conviver em um certo afastamento social, então isso não vai impactá-las tanto. Isso é a síntese, isso é a opinião. Qualquer outra coisa é asneira, é achismo, é inútil e não deveria ser dito. Opinião vem de estudo, vem de conhecimento, vem de prática, vem de análise sobre a própria prática. Por que isso não é conhecimento científico, por exemplo? Porque para ser conhecimento científico, esse psicólogo teria que fazer um levantamento por questionário, fazer uma pesquisa científica, submetendo aos comitês de ética, fazendo perguntas para as pessoas. Antes do isolamento social e após o isolamento social, como que as pessoas estavam se sentindo, como que as pessoas estavam se sentindo após o isolamento social. Para aí, então, a partir desses dados, ele levantar hipóteses de que as pessoas tenham tido maiores quadros de sofrimento psíquico em função do isolamento social. Talvez ele não tivesse que replicar isso para ter resultados mais confiáveis. Ele não vai fazer isso. Por isso, é uma opinião e não um conhecimento científico. Isso é opinião. Então, todo aquele bando
de inútil, que faz um desfavor social, de ir em rede social, falar um monte de asneira sobre ciência sem saber nada, falar um monte de asneira sobre filosofia, sobre pedagogia, sobre a própria psicologia, vocês não têm opinião. Não é questão de que vocês não podem emitir opinião. A questão é, vocês não têm opinião a emitir. Só tem opinião quem estudou, quem leu a respeito e quem conhece do que está falando. Qualquer outra coisa dita sem conhecimento, sem envolvimento com a área é achismo. E aí lembremos, as 3 formas de conhecimento anteriores são boas, são benéficas e são aceitáveis e, inclusive, são desejáveis. É desejável que tenhamos conhecimento científico para nos proporcionar medicamentos, para nos proporcionar tratamento médico, para nos proporcionar informações a respeito de uma pandemia como a que nós estamos vivendo. É interessante, necessário e desejável que tenhamos conhecimento filosófico para ir para além do que a ciência não dá conta, para conseguir abordar temas que não consegue se abordar através do meio científico, para conseguir também se ensinar o meio científico. É necessário também o conhecimento filosófico, e a opinião é de extrema valia e é de grande importância. Opinião. Achismo, que é a nossa quarta questão, não é forma de conhecimento. Achismo é forma de promoção de ignorância, é extremamente maléfico, é doentio e vai sucumbir com a nossa sociedade se nós não combatermos. Achismo não deve ter voz. Achismo deve ser combatido ferrenhamente. Achismo não tem que ter espaço. As pessoas não têm que achar nada. Ou você estudou e conhece, e para isso você não precisa ter graduação. Lembrem-se que sempre que eu falo em estudo, eu estou falando em ler, em analisar a prática, em visualizar no seu dia a dia. Eu não estou falando de ir para uma escola, de ir para uma universidade se graduar. Tá cheio de gente graduada que não tem conhecimento nenhum. Então não é uma questão de graduação. Estudo é você ter a decência de ler, aprender a respeito daquilo que você está falando. Qualquer coisa diferente disso é achismo, é doente e deve ser combatido. Não devemos dar voz ao achismo. O achismo está fazendo com que voltem várias das doenças que já haviam sido combatidas e que havia se tido uma tranquilidade por anos. Por exemplo, sarampo, algumas outras doenças que já havia se conseguido extinguir do mundo, que não se tinha mais notícia de contaminação dessas doenças, estão voltando em função de pessoas que acham coisas e que espalham isso na internet e que espalham isso em grupos sociais. O achismo está fazendo com que a gente vivencie momentos em que, por exemplo, na nossa situação atual de pandemia, pessoas estão se colocando em risco de vida, estão colocando seus filhos, seus pais, seus parentes em risco de vida, estão colocando a sociedade em geral em risco de vida por pessoas que acham que podem falar da saúde, sendo que não tem competência nem para pensar e para saber falar. Que dirá falar em nome da saúde. Achismo deve ser combatido. Devemos privilegiar conhecimento através de opinião bem formada, com estudo, com conhecimento, através de conhecimento filosófico e de conhecimento científico. Qualquer coisa fora disso deve ser combatida. Até mais, até um próximo vídeo.